pessoal, a gente teve um pequeno problema aqui com o nosso celular. A gente está de volta aqui, reiniciando a nossa live para conversar com Emerson Pereira sobre criação de abelhas sem ferrão na Bahia. A gente vai estabelecer conexão com Emerson e agradece também as pessoas que estão presentes aí logo no início. A gente teve um pequeno problema com o aparelho, mas está de volta. E a gente vai falar sobre criação de abelhas sem ferrão na Bahia, contextualizando o assunto. Né? A gente tem uma atividade que foi recentemente legalizada, né? Foi por meio de uma lei estadual de 2018. E a gente vai falar com o Emerson para ele dar mais detalhes a respeito dessa lei. Boa noite a todos que já estão presentes aqui. A gente vai manter contato com ele aqui. Estabelecer a conexão. Olá, Emerson. Vou um pouco minha câmera aqui. Boa noite. Boa noite, tá bem? Tudo certo. Tá conseguindo me ouvir certinho aí? Direitinho? Tudo tranquilo. Boa noite a todos também presentes. Maravilha. Emerson, a gente, só para iniciar a nossa conversa, né? Você é meliponicultor, né? Apicultor também, biólogo, né? E técnico em agropecuária. Eu quero agradecer a sua presença aqui, por ter aceitado o nosso convite, né? Por indicação do professor Marcelo Matos, que a gente fez uma live com ele, né? Sobre bovinocultura de leite, uma pessoa, da minha parte, está sendo muito útil, não só pelos conhecimentos que ele está passando, mas também por estar indicando pessoas como você para estar sempre participando da nossa live e tá trazendo informações valiosas aqui para o setor do agronegócio, no caso hoje para os criadores também de abelhas sem ferrão, dos meliponicultores da Bahia e de outros estados também, que porventura estão aqui participando com a gente dessa live. Muito grato pela sua presença. Nós que agradecemos o convite, né? Nós, como extensionista, hoje eu trabalho no Instituto Federal Baiano, né? Campus Itaberaba, e fazemos esse trabalho com muito carinho. Nós somos oriundos, eu aprendi a extensão rural com a extinta EBDA, né? Sou ex-funcionário da EBDA, técnico da EBDA, e o que a gente faz com muito carinho, principalmente em atender agricultores e agricultoras familiares e mostrar a importância dessa atividade que, além de ser lucrativa, ela tem um papel fundamental na sustentabilidade da ecologia, né? E, enfim, da natureza. A abelha ela é um indicador de se a natureza está limpa. Onde tem abelha, que é sinal de que a natureza está em perfeita harmonia. Maravilha. Abelha e mel, os produtos da abelha é algo que eu particularmente gosto muito. Né? Sempre admirei também o trabalho que as abelhas fazem, né? De organização que elas têm. E falar sobre abelha, para mim, fazer reportagens também sempre foi uma honra, assim, uma satisfação grande. E a gente fala sobre meliponicultura, né, Emerson, é uma atividade recente, né, que foi regulamentada por uma lei de 2018, uma lei estadual. E eu gostaria de iniciar nosso papo falando justamente sobre essa lei, para você dizer o que é, primeiro, qual a necessidade, né, quais são as mudanças que ela trouxe, destacar os principais pontos e falar também o que é que, depois dela, como é que está a situação hoje, se passaram a aumentar o número de meliponicultores no estado, como é que você avalia aí? Sim, olha, essa lei, né, como você mesmo disse, ela é recente, 2018, final de 2018, é uma lei muito importante, porque ela tira a atividade da clandestinidade, né? A meliponicultura, a criação da abelha sem ferrão, né, que tem esse nome de meliponicultura, ela, até esse momento da aprovação da lei, de sancionamento da lei, era uma atividade que era você criar um bicho nativo, um bicho silvestre. Então, ela vem e regulamenta.
ela é importante a partir do seu artigo 1º, em que ela diz que é permitido, a partir daquele momento, a criação, transporte e a conservação de abelhas nativas sem ferrão, implantação de meliponários, visando atender a finalidade social, de pesquisa científica, de fomento à educação, conservação e também comercialização das abelhas e de seus produtos. Então, essa lei vem nesse, como é que diria, para tirar mesmo da clandestinidade a atividade. Então, é uma atividade que já vinha sendo praticada por muitos. É importante lembrar que essas abelhas elas são nativas, né? As abelhas sem ferrão, diferente das europeias ou das africanas, como a gente costuma ver, e o nome já diz, elas são nativas do Brasil. Antes da chegada dos portugueses aqui, essas abelhas já existiam. Os índios já conheciam as abelhas, já sabiam criar, já tinham uma afinidade muito boa. Tanto que o nome dessas abelhas também são chamadas abelhas indígenas, né? E o nome, a gente vai falar mais para frente, mas o nome das espécies, enfim, todas são nomes tupis ou guaranis por conta dessa afinidade, desse cuidado que o índio já tinha com essas abelhas nossas. Então, ela passou a ser tradicionalmente criada em cortiço, né? De forma muito rudimentar ainda, de forma que o mel não tinha essa higiene toda, porque a pessoa que criava em cortiço furava, inclinava assim, então é que esse mel saía escorrendo e lavando, né, toda a parede da colmeia. E a atividade da meliponicultura, quando a gente fala em racionalizar a atividade, a gente propõe transformar esse cortiço em uma colmeia racional e fazer práticas mais higiênicas para a extração dos melos e os outros produtos dessas abelhas. É, só nesse início de conversa já deu para perceber que a gente vai ter muita informação hoje à noite. E eu agradeço as pessoas que estão presentes já aqui na live. Já tem alguns comentários aqui. Se as pessoas quiserem enviar pergunta também, pode estar enviando que a gente vai buscar fazer aqui durante a nossa conversa com o grande Emerson que está aqui falando com a gente. Emerson, aí você falou sobre a questão dos índios, né? Uma coisa que eu ia até perguntar, um assunto. Essa forma que os índios têm, e também outras pessoas que vivem no semiárido, de estar cultivando a abelha sem ferrão. O que é que foi mantido da forma tradicional de cultivar a abelha sem ferrão, né? De criar, e de como é hoje? Sim, a gente encontra muito, por onde a gente passa, em alguns agricultores, e alguns até têm essa resistência de mudar suas abelhas. Aqui na minha região mesmo, eu estou no momento em Conceição do Coité, que é a minha região, a gente encontra muito meliponicultor com as suas abelhas ainda em troncos, né, do jeito que ela está na natureza, ainda dessa forma que a gente falou, um pouco rudimentar, ainda com a qualidade de mel um pouco inferior. Esse mel ele acaba fermentando devido à ausência de higiene e outras práticas que a gente vai falar adiante sobre a conservação do mel, o mel de qualidade. Mas ainda tem muita gente ainda com resistência. Esse trabalho de extensão rural da gente é mostrar para o agricultor, para o produtor de mel, que se ele transportar essa abelha, fazer esse translado da colmeia rústica dela lá para uma caixa, ele consegue ter um produto melhor, consegue dividir, multiplicar esses enxames com mais facilidade, né? Que é o sonho de todo meliponicultor. Ele tem uma colmeia que amanhã quer ter duas, três, e, assim, e a gente vai falar um pouco sobre essa prática de multiplicação de enxame, né? A expansão do meliponário. Mas ainda há uma certa resistência, o medo de perder o seu enxame, que muitas vezes o cortiço ainda tradicionalmente é herdado dos seus pais e avós, né? Então, tem um pouco de resistência. Está mudando muito, né? Existem muitas atividades, congressos, seminários e palestras, onde as pessoas hoje estão participando e vendo que a modernização dessa atividade chegou para melhorar a qualidade dos produtos e também das abelhas.
Olá, Emerson. Vimos uma pausa Não na sei conexão, se foi. mas a gente já estabeleceu o contato. Então, para É, no caso da lei, Emerson, o que é que a gente pode considerar aí que foi um grande avanço nessa lei de 2018 e o que é que, vamos dizer assim, quantos produtores, né, de mel, nos meliponicultores, tem hoje na Bahia depois que foi criada essa lei de 2018? bem, tinha um trabalho que, com a extinção da EBVA, a Bahia até retomou, que é fazer o cadastro de todos os apicultores com georreferenciamento e aplicar uma ficha de metodologia para saber quem são os apicultores e meliponicultores do Estado, onde estão, qual a sua tecnologia hoje empregada, qual a sua produção, produtividade e quais produtos são representativos na criação. E nós estávamos fazendo esse trabalho, né, na Bahia até, para a gente ter esse panorama, mas é muito difícil. A Bahia é um estado desse tamanho, né, imenso, que a gente nunca conseguiu, de fato, ter esses valores bem apurados. Mas o estado tem hoje um panorama, né, passa de 1.000 apicultores e meliponicultores hoje no estado, com sua produção de mel, seu apiário georreferenciado. É um trabalho que o Estado se comprometeu em fazer junto com a Federação Brasileira de Apicultura. Então, ter esse panorama é importante. Nós sabemos que passa de 1.000 apicultores e meliponicultores hoje, né? Às vezes, a pessoa, o apicultor, ele tende naturalmente a migrar para a atividade da abelha sem ferrão também, é uma Aham, atividade que ele passa a ver que a atividade, apesar de não ser tão lucrativa quanto a apicultura, mas ela também desprende de menor tempo e de esforço físico, né? E a certo. lei vem exatamente nesse sentido, de permitir o transporte de abelha. Nós temos um caso interessante. No passado, meliponicultores da Bahia, não foi um caso só nem dois, já teve o carro parado na estrada pelo pessoal da fiscalização e suas colônias apreendidas, né? Porque, de fato, eles cometiam infração, Aham, transportando um animal silvestre, né? Mesmo que as intenções sejam das melhores, mas era uma atividade ilegal. E hoje, com a lei, graças à lei, hoje nos permite o apicultor fazer um cadastro na Agência de Defesa Agropecuária, na ADAB, registrar suas colmeias e, inclusive, transportar de uma cidade para outra, de um sítio para outro, assim como você transporta o bode, o boi, vai lá, tira a sua guia de transferência de trânsito animal e transportar. Foi um salto e um ganho para os apicultores e meliponicultores a lei, né? A lei veio para regulamentar mesmo a atividade, a gente está vendo que ela está crescendo, como eu disse, nesses eventos que ocorrem fomentados pela Secretaria de Desenvolvimento Rural, né? Já estamos no segundo encontro baiano de meliponicultores, e tem crescido a procura. No último mesmo, a gente tinha uma previsão de 1.200 pessoas e tivemos muito mais de 1.500 inscritos, né? Então, a atividade está sendo muito ampliada e a Bahia sendo referência, inclusive, na meliponicultura. Nós temos excelentes pesquisadores na UFRB, no IF Baiano, e nós temos um grande, importante desenvolvimento na meliponicultura do Brasil. maravilha. E no caso de espécies de abelha que sem ferrão que tem aqui na Bahia, quais são as mais cultivadas e em quais regiões elas estão? Olha, a Bahia é muito rica em espécies de abelhas, né? Estima-se que no Brasil tem mais de 400 espécies de abelhas. Então, são inúmeras. Na Bahia, nós temos as mais conhecidas, uruçu. Nós temos 3 urussus na Bahia, para você ter ideia. A Bahia, nós temos sim, mais de 80% de caatinga, mas nós temos caatinga de altitude, nós temos caatinga densa, então nós temos diversas caatingas dentro do semiárido. Então, nós temos 2 tipos de mandaçaia na Bahia. Nós temos a Melíbona mandacaia, que é a mandaçaia que ocorre na calha do São Francisco, entendeu? A região de Irecê, a região desde o oeste da Bahia até Paulo Afonso.
Então, é um tipo de mandaçaia. Nós temos a outra mandaçaia que ocorre nessa região de Feira de Santana, afastado da calha do São Francisco, é uma outra mandaçaia. Nós temos 3 urussus, como eu ia dizendo também. Nós temos a urussu do litoral baiano, nós temos a urussu do litoral sul baiano e temos a urussu da região centro-oeste, da região da Chapada Diamantina. E nós temos muitas outras espécies. Eu vou falar aqui nomes populares que mudam de região para região, mas nós temos a jataí, muito conhecida, Sim. uma abelhinha pequena, muito saboroso. Nós temos a moça branca, nós temos os mosquitinhos, que são abelhas bem pequenas, mas que são importantíssimas para a natureza. Nós temos a cupieira, ou cupizeira, que é uma abelha também que ela se aproveita de uma casa de cupim abandonado. Nós temos mais de 300 espécies de abelha. As mais criadas e as mais comerciais são as que eu falei, a urussu, a mandaçaia, a moça branca, a jataí, iraí e no semiárido, uma que eu sou apaixonado, que é a munduri, também chamada de papa-terra. A abelha que tem, para mim, um dos melhores dessas abelhas aí, o destaque é a munduri. Eu quero saber qual tipo de abelha que você cria e como que é a produção de mel dela. Olha, essas abelhas, elas têm um mel diferenciado, né? O valor do mel das melícolas é bem superior ao mel de apis, né? É um mel diferenciado, em todos os sentidos falando, mas ela também produz menos. Dessas aí, a que mais produz é a urussu. A abelha urussu do litoral, por conta de ser uma abelha maior, de ter população maior e de estar em região de mata, em que a sazonalidade quase não existe, né? Então, a produção de mel é maior, em torno de 6 a 8 litros de mel, caixa. Alguns meliponicultores conseguem essa produção, que é muito boa. Em geral, para o semiárido, a mandaçaia, a monduri, você consegue em torno de 1 litro a 1,5 litro de mel por caixa. Pensando assim, ser muito pouco com relação a apis, mas também o mel é muito mais valorizado no mercado e você tem possibilidade de ter muito mais colmeias também no espaço de tempo que você não colocaria na apis, né? É uma abelha dócil, o nome já diz, é uma abelha que tem um ferrão, ela tem ferrão, o ferrão dela é atrofiado, nós chamamos de abelha sem ferrão, ela não ferroa, ela tem um ferrão atrofiado, elas são mansas, dóceis por natureza, elas têm um aspecto importante, mulheres gostam de trabalhar muito com a abelha sem ferrão, por essa facilidade, as pessoas com idades mais avançadas, até crianças, tem introduzido na atividade por conta dessa docilidade das abelhas e por conta de não ter a necessidade de usar aquele paramento que é obrigatório no uso da apis, né? O uso de fumaça, o que é um pouco de desconforto para a criação. Então, é uma atividade que as pessoas estão se apaixonando. A abelha ela já é por si apaixonante a atividade, e a abelha sem ferrão mais ainda. Você vê as abelhinhas indo buscar pólen e néctar, trazendo e produzindo mel, é uma coisa que deixa a gente muito contente na atividade. Maravilha. Aproveitar que você está falando aí sobre o envolvimento de até crianças, né, na criação de abelhas sem ferrão, perguntar sobre a criação de abelhas sem ferrão em áreas urbanas. Né? Essa lei de 2018 ela também regulamenta esse tipo de criação e perguntar para você, para quem deseja criar abelhas sem ferrão em áreas urbanas, o que é que deve fazer? Bem, é interessante. Nós temos um trabalho, né, um trabalho realizado por professor Rogério Marcos no passado, inclusive a gente contribuiu nesse trabalho, de colocar a abelha no jardim, né, deve ser um componente a mais no jardim. Criamos modelos de caixa em formatos bonitinhos, de casinhas. Algumas abelhas nos permitem colocar ela em pote de barro, então criamos um potinho de barro em formato de casinha, de cogumelo, de bichinhos. E muito interessante, o pessoal gostou muito da ideia, né? É um componente a mais, você vê as abelhinhas lá frequentando o jardim, é permitido, porém a gente tem que levar em consideração uma questão importante.
Nas zonas urbanas, hoje, a gente tem um problema grave com muriçoca, com mosquito, principalmente mosquito da dengue, né? Aham. Nós temos um fumacinho em algumas cidades passando. Isso é prejudicial à abelha. E, além, né, disso tudo, tem também o uso doméstico de inseticidas. Né? Existe o uso doméstico para matar muriçoca, enfim. É, e isso é prejudicial para a abelha. A gente tem visto em alguns locais que algumas pessoas colocaram e os vizinhos utilizando esses inseticidas tem causado mortandade na abelha. Então, a gente tem um pouco de precaução ao indicar a pessoa que use esse componente abelha no jardim, ou até mesmo em apartamento, que também é possível. Tem amigos meus que criam. Eu, quando morei em Salvador, Itapuã, tinha abelha também no apartamento. Elas voavam áreas verdes onde tinha próprio jardim, muita coleta de material para ela. Você percebia que ela tinha alimento para ela e fazia reserva de mel. Agora tem essa problemática que tem que ponderar quando, ao pensar em colocar uma abelha no jardim ou no apartamento. Saber se os vizinhos não estão utilizando de agrotóxicos, de pesticidas em geral, né, para combater muriçoca e mosquito. Então, ter uma certa precaução, tanto para evitar a mortandade da abelha, como também dessa abelha que, se sobreviver ao uso desse inseticida, ela não levar contaminantes para dentro da colmeia, né? E depois a pessoa está consumindo mel com restos desses produtos. Então, tem que ter um certo cuidado. E no interior, onde você tem menos, você tem melhor controle disso, talvez você consiga criar com mais tranquilidade. Maravilha. Eu vou fazer uma pergunta aqui de um pessoal que enviou aqui. Tem algumas perguntas e comentários. É, tem aqui de Darlan Miranda. Ele está perguntando aqui falar sobre a relação da abelha com a árvore no ninho. O ninho a relação de abelha e árvore ninho. A Uni, sim, essa pergunta é sempre recorrente nas palestras nossas e eventos, né? O NIM é uma planta que é um inseticida natural. Árvore ninho. O NIM, infelizmente, é uma planta muito boa, planta de crescimento rápido, planta que faz sombra, é uma planta que eu diria até agroecologicamente ela é importante, que se produzir inseticidas para combater lagarta e outras pragas de cultura de forma natural. Porém, o plantio discriminado do INE é que nos preocupa. Você anda hoje nas cidades aí, onde a gente tem andado, o INE tomou conta das avenidas, e até na zona rural também. Então, tudo em excesso é prejudicial. Eu, na minha casa, eu tenho um pé de ninho, eu tenho muita planta, eu tenho muitas frutíferas, a gente faz plantio de árvore que as abelhas gostam de frequentar, e eu não tenho tido problema. Mas a gente acredita, não há ainda uma certeza quanto à mortandade de abelhas por ninho. Quem está fazendo um trabalho recente, interessante, é a professora Generosa da UESB. Estou aguardando, né, no próximo evento que a gente possa ir, para ela poder falar para a gente como é que está o andamento do processo. No tese de doutorado do pessoal do Ceará, mostrou que houve mortandade de abelhas africanas, no caso, eu vou falar desse trabalho que foi com abelhas africanas, onde houve mortandade, mas também por aquele período seco, a única árvore que estava florindo era o ninho, houve um incremento de postura da rainha. Então, o balanço acabou ficando positivo. A gente sabe que o ninho ele tem princípios tóxicos para insetos, mas também com a certa idade da abelha. Então, a gente precisa estudar muito. É uma pergunta sempre recorrente, mas que a resposta é: nós não temos certeza para afirmar que sim e também não. Há uma preocupação de todos por conta do acréscimo de número de pés de ninho, e isso faz com que as outras espécies decresçam, né? Então, a abelha hoje chega com Conceição do Coité, onde eu estou, e alguém colocar umas abelhinhas no fundo de quintal, ao ela sair para ir para a rua, ela vai encontrar 90%
de forrageamento para elas ir na cidade. Então, isso talvez seja perigoso. Entendi. Entendeu? Tem outra pergunta aqui de Tássio Nogueira Costa. Como produtor de cachaça artesanal, pergunta ao Dr. Emerson qual o melhor mel para preparar uma meladinha. Mel é sempre maravilhoso, né? As minhas abelhas aqui, que eu tenho uma quantidade é mandaçaia e munduri. Eu, como disse já anteriormente, a munduri, para mim, é o melhor mel dessas abelhas. É um mel que tem um gosto diferenciado. De vez em quando, faço uma caipirinhazinha também e utilizo o mel tanto de mandaçaia quanto de munduri. Maravilha. Deixa um abraço aqui para o Sr. João de Souza Esteves, que é produtor também de leite, né? Está sempre presente com a gente aqui. E ele acabou de mandar uma pergunta aqui. Será que tem NIM em Salgadalha? É, Salgadalho é o povoado de minha mãe aqui, é um distrito de Conceição do Coité, né? Tem, João, tem muito ninho. Eu acho que não tem lugar na Bahia que não tenha ninho, não, né? É interessante, eu estou morando hoje em Itaberaba e ao visitar o horto municipal, que a cidade também está muito cheia, eles decretaram agora que não vão mais produzir mudas de ninho, porque chegaram lá árvores de fácil cultivo, de fácil semeadura e germinação, e eles produziram muitas. Né? Disseram que no início, quando iniciaram a produção lá, num ano produziram 10 mil mudas de ninho e distribuíram, além de plantar na cidade. Né? É uma planta boa, é uma planta de crescimento rápido, uma planta que faz sombra, para atividade leiteira mesmo, nós recomendamos para quem quer e precisa fazer sombra rápida para a atividade, para dar conforto térmico, é uma planta boa. Né? Além de, como eu disse também, você utilizar os frutos do ninho, a folha do ninho, para fazer o inseticida contra carrapato, por exemplo. Então, o inseticida natural. A gente tem que ter essas duas visões. Né? É uma planta que, agroecologicamente falando, ela é boa para nos permitir produzir, a partir das folhas e dos seus frutos, um inseticida natural. Mas também tem essa dúvida que não temos, que é nossa ainda, de até quando ela é prejudicial ou benéfica para a atividade da abelha. Ciro está perguntando aí se pode congelar o mel. Qual é a melhor forma de armazenar? Pronto. As pessoas perguntam assim, né? Sempre falam, o mel de melípona ele é azedinho, né? O mel, na verdade, que as pessoas provam, ele é um mel que, pela ausência de uma boa extração, por conta de um bom invase e de acomodação, ele acaba fermentando. Esse azedinho do mel de melípona que as pessoas falam é um mel fermentado. Então, se você quiser um mel com melhor qualidade, você tem que tirar higienicamente com a seringa descartável, esterilizada, ou com a bombinha, se você tem maior quantidade de colmeias. Então, existe uma bombinha de sucção hoje que você tira sem danificar os potezinhos. Aproveita melhor o mel de forma higiênica e aí refrigera. A melhor forma de conservação de mel, de melípona, é o mel refrigerado. Existem outras também. Né? Hoje existe a desumidificação. Por que o mel ele sofre essa fermentação? O mel de apis, o mel da abelha europeia, ele naturalmente ele tem uma umidade em torno de 17% e 18%. O mel de melípona em torno de 27% a 29%. Então, ele tem muita água, ele é mais fluido, ele é mais líquido. Então, um outro processo é desumidificação. A UFRB tem um trabalho bacana de desumidificar o mel de melípona. Ele vai lá, retira parte da água, o mel ele fica mais denso, ele não perde as características de cheiro nem sabor, e você pode conservá-lo em ambiente. Né? Existem outras formas, a maturação, uma forma também que ele é uma fermentação controlada, mas todas as formas, às vezes, que há fermentação do mel, ou fermentado naturalmente, ou maturado, você vai perceber esse gostinho azedo, que algumas pessoas gostam muito. Né? Como é conhecido o mel de melípona, esse gostinho azedo, mas é por conta da fermentação do mel. O professor Marcelo Massa está aqui já presente na live. Ele está perguntando se tem alguma abelha de dupla aptidão, né, da abelha de Perão. Você
faz. Né? O pessoal sempre pergunta sobre vaca de dupla aptidão, vaca de leite e de corte, né? É, as abelhas elas produzem basicamente mel, que é o alimento energético delas, e o pólen, que é o alimento proteico. Então, ela, se for assim, ela é de dupla aptidão. Ela produz para a gente, independente da espécie, ela produz mel e produz pólen. Ambos estes são alimentos. Um alimento energético e outro alimento proteico. O pólen é um alimento que nos últimos anos tem sido muito difundido e assim tem aumentado bastante a procura e a venda de mel, o consumo de pólen no estado. Isso é muito legal, porque o pólen ele é uma proteína de fácil digestão, muitos aminoácidos essenciais para a gente. O consumo de pólen tem aumentado muito. É um outro subproduto da abelha. Né? A abelha também produz agora um medicamento, que é a própolis. A própolis é um medicamento. A própolis é um antibiótico, um anti-inflamatório natural. Né? As farmácias já é um fármaco hoje, você já encontra ela em farmácias, já industrializado. É um remédio muito, muito eficiente, principalmente infecções de garganta, como cicatrizante, mas existe esse subproduto da abelha, Marcelo. Ela é de tripla aptidão, ela produz mel, pólen e produz própolis Maravilha. também. Isso já responde até a pergunta de Ciro aqui, ele perguntou se pode consumir o pólen. Você falou da própolis aí, eu me recordei de uma reportagem que eu fiz uma vez sobre própolis vermelha, no caso com a Apis mesmo, lá na região de Canavieiras. Não é Canavieiras não, é de Canavieiras e também eu fui em Belmonte. Lá eu conheci o pessoal lá com a produção que tem lá de própolis vermelha, muito, muito interessante. E na época eu lembro que o pessoal falou que estava vendendo para a indústria farmacêutica do Japão. O pessoal estava pagando $400 no quilo. Né? Aí eu perguntava para o senhor sobre a própolis da abelha sem ferrão, se ela é tão valorizada assim, como é que é a procura dela no mercado da indústria farmacêutica. Não. Esses produtos, como a outra já estava, a atividade de apicultura é muito mais difundida, né? A própolis e o pólen de melípona ainda é muito pouco estudado, né? E também você não tem ainda uma adesão a esses produtos. Nós, apicultores e meliponicultores, já utilizamos muito, mas ainda não é um produto como o de apis, que já chegou no mercado. Você já tem uma indústria que já beneficia, que já tem rótulo, que já tem legislação própria para isso. O pólen de melípono, por exemplo, o de apis, você coleta as abelhas na entrada, né? Você tem aquela telazinha que quando elas vão entrar, ele acaba rapando o pólen que está nas patas das abelhas e fica ali. Dali ele é processado na casa de pólen, ele é congelado, desidratado e feito em vase. O pólen de melípono é muito difícil você fazer esse mesmo processo, então você teria que retirar de dentro da colmeia. Ela já utiliza, para armazenar o pólen nos potinhos, ela utiliza saliva. A saliva da abelha já quebra algumas enzimas do pólen. Ele é um pólen muito mais rico até do que o pólen de apis. Então, já está disponível alguns aminoácidos e proteínas melhor ali, por conta da ação da enzima da saliva da abelha no pólen. Mas é mais difícil a coleta também. E o processamento. Ele a gente encontra hoje, nessas feiras e eventos que acontecem, se encontra esses produtos também. Mas no mercado, em geral, não. Muito, muito tímido ainda. Entendi. O professor Marcelo aqui está dizendo que a turma da fazenda bananeira do Aracá, em Nova Canaã, aqui na Bahia, está toda bebendo umas cervejinhas e lhe assistindo aqui. Mandou um parabéns aí para você. E Adriano Costa também, ele é produtor de banana. Pode falar. Quando acabar essa pandemia, vamos fazer uma visita aí, nos aguarde. Com certeza. Ele, inclusive, já me convidou, agradeci também o convite e desejo muito fazer essa visita também, conhecer lá a fazenda. Então, Adriano Costa, ele está com a pergunta aqui, agradecer a presença de Adriano também. Ele está perguntando se pode criar abelhas nativas utilizando a florada da bananeira, se o mel seria de boa qualidade. Não. É importante falar uma coisa. Essas abelhas, por serem nativas daqui, da Caatinga, no caso a mandaçaia, a munduria, a moça branca, no caso da Mata Atlântica, a uruçu, a boca de renda, a boca de sapo e outras,
essas abelhas cresceram, digamos assim, junto com a mata, né? Nos milhões de anos de formação aí elas cresceram. Então há uma complacência dessas abelhas, há uma troca na natureza muito grande. A mata produz o alimento para a abelha e a abelha, em troca disso, ela pega o pólen da flor e transporta para uma outra flor, fazendo assim a polinização, transportando o grão de pólen. Aí, quando há a fecundação na planta, né, nasce o fruto, dentro do fruto tem as sementes. As sementes caem e vão dar continuidade ao processo natural de regeneração da mata. Então, é um serviço trocado. A mata, a caatinga, produz, a planta produz a flor para alimentar a abelha, e a abelha, em troca, faz a polinização para que haja perpetuação da espécie. Então, essas abelhas, cada uma no seu bioma diferente, dão preferência às plantas nativas do seu local, né? A caatinga, mesmo se você chegar lá e encontrar uma mandaçaia, ela vai visitar o marmeleiro, vai visitar a catingueira, vai visitar o caatinga de porco, enfim, as plantas daquela região. Elas também visitam espécies exóticas para a vida, mas a preferência dela é pelas plantas nativas, né, que ela viu nascer, cresceram juntas. E há esse favor também. Então, algumas espécies cultivadas, as abelhas não vão. A bananeira é uma delas. A bananeira, se você olhar, quem frequenta muito é a arapuá. A arapuá é uma abelha que não faz polinização com eficiência. A arapuá, ela chega a ser problema em algumas plantações até. A arapuá, quando você tem, que é uma abelha nativa também, né? A arapuá é uma abelha nativa sem ferrão, mas que é muito difícil a domesticação dela. A arapuá, quando ela chega no plantio de coco, ela não faz como a abelha tradicionalmente faz. Vem na flor, recolhe o néctar, né, e o pólen e sai pousando em outra. Geralmente, ela vai no fundo da flor, rói a flor para retirar o néctar do fundo, e acaba causando prejuízo para o produtor de coco, porque causa a morte dessa flor. Causa um aborto floral. Aí O pessoal tem sai fruto, né? ninhos de arapuá, onde tem cultivos, né, principalmente de coqueiro, é um prejuízo grande, e outras frutíferas. Essa. E a bananeira não tem essas espécies que são polinizadas por abelha nativa, né? Quem poliniza a banana geralmente é o vento, há uma presença grande de morcego, borboletas, né? E algumas abelhas, até abelhas maiores, abelhas solitárias, mas não seria uma pastagem meliponícola para a produção de banana. Beleza. Tem outra pergunta aqui, ele é de José Fernando Souza Andrade. Quanto à comercialização, o mel das abelhas sem ferrão tem mercado garantido, assim como o mel? Inclusive, a pergunta que eu estava programado para fazer aqui já fica a minha pergunta, como a dele, como a minha pergunta, sobre o mercado do mel da abelha sem ferrão. Tem. Hoje você não tem assim, como eu falei, você não encontra facilmente nas gôndolas de supermercado ainda o mel de melípona lá. Mas você percebe que tem crescido a procura. Os meliponicultores hoje que tem, não tem problema, não tem um problema com comercialização de mel. O que acontece muitas vezes, e aqui agora uma recomendação, mel de melípona hoje é vendido de 100 a 200 reais o litro. A gente recomenda, e eu tenho feito isso, que ao invés de você colocar 1 litro de mel para vender, você fracione. Eu, toda vez que eu ia a Salvador, quando eu vinha aqui, que eu fazia uma colheita de mel, eu colocava em potezinho de 250 gramas, 250 ml. Fica mais fácil a comercialização. Às vezes nem todo mundo está com 100 reais, Aham. 120, 150 para você tem lá, você consegue vender um potinho desse tipo por 30 reais, e a pessoa vai ter. Não, todos os meliponicultores que eu conheço, não conheço um que tenha mel em casa guardado, muito pelo contrário. A procura é grande. Você acaba, quando você é meliponicultor, regionalmente, localmente, você acaba vendendo sua produção.
A região hoje maior produtora, a região mais tradicional na Bahia é a região de Irecê. Então, aquelas cidadezinhas ali próximas a Irecê mesmo, Central, Gentil do Ouro, São Gabriel, ali tem muitos meliponicultores. E a produção deles todas são vendidas localmente até, né? Algumas vezes, eu busquei esses meliponicultores à procura de mel para levar, porque havia uma procura em Salvador, mas você não encontra o produto, a oferta ainda é pequena. Eu enxergo que as pessoas estão buscando. No interior já há uma tradição, eles já sabem, o pessoal localmente sabe que é um mel superior, eles pagam mais pelo mel de mandaçaia do que pelo mel de apis, e tem de ser, porque ela produz menos, e é um mel gourmet, né? A culinária hoje tem trabalhado muito com mel de São Abelhas. Todos os eventos que tem, já tem alguns chefes que já trabalham esse mel na culinária, além do consumo in natura desse mel, que é um mel muito diferente, o sabor é muito mais apurado, né? Existe o mito das pessoas dizerem também que o mel é medicinal. Nós já desmistificamos, estamos ainda trabalhando muito para desmistificar isso com o mel de apis. O mel é alimento, né? O mel é um alimento que a gente recomenda que seja utilizado não diariamente, mas que seja consumido. Sempre que eu posso, eu compro. Gosto de comer mel com pão. Eu sou consumidor de mel diariamente. Eu corto minhas frutinhas e ponho mel lá, e dos outros produtos também, de pólen. Mas nós já desmistificamos essa ideia de que mel é remédio, mel é alimento. Ele passa a ser, você melhora seu organismo, fortalece seu organismo, melhora a imunidade. Quem consome mel dificilmente gripa, né? Consegue fortalecendo o organismo para isso. Mas não é problema a comercialização de mel, não. Mel, a gente busca, eu sempre tenho amigos em Salvador que tem quitandas, que tem essas lojinhas de produtos regionais, e que sempre me pergunta quando vamos ter mel, para eles poderem colocar nas suas lojinhas, né, a garrafinha lá de mel. Então, sempre procura também. Uhum. Então, sobre a questão da produção, né? Uma das que tem mais produção é a abelha uruçu, né? Dessa espécie de uruçu. Eu quero saber por qual motivo ela produz mais mel do que os outros tipos de abelha sem ferrão. E no caso, assim, para um produtor que queira aumentar sua produção, vamos dizer assim, ele deve colocar mais colmeias de uruçu? Eu vou inventar também essa pergunta. Pode colocar dois tipos de abelha numa colmeia só? Como é que ou tem que ser separado? Não, as colmeias são separadas. As famílias são, né, cada colmeiazinha é uma família de abelha. Certo. A uruçu, o nome já uruçu vem do tupi, que quer dizer abelha grande, né? Então, essa abelha, ela é maior. Das espécies de melíponas, a maior é a uruçu. E ela também tem uma população maior dentro da família. Então, por conta disso, elas trabalham mais, você tem mais indivíduos, você tem abelhas maiores, então elas coletam mais néctar, trazem e convertem isso em mel. Por conta disso. Então, a maior produção dessas abelhas aí, a maior produtora é a uruçu, de fato. Agora, uma coisa importante, Mário, essa lei, ela veio para legalizar a atividade, mas ela também tem suas ressalvas. É importante. Na lei diz lá que eu não posso migrar uma abelha de uma região para outra que não ocorre essa espécie. Viu? Isso é importante, a gente sempre fala. O meliponicultor, assim como todas as atividades, tem muito colecionador, né? Assim como quem coleciona flores, coleciona orquídea e tal, ele quer números, ele quer variedade. E não é diferente na atividade, não. Mas temos que ter sempre em mente de que a lei ele não nos permite introduzir, por exemplo, a uruçu, que é da região úmida, da região de mata, na região semiárida, né? Eu tive uma experiência quando eu morei em Camaçari, numa fazenda, eu levei mandaçaia para lá. 3 meses depois eu tive que trazer de volta porque elas começaram a definhar. O mel, por conta dela, ela é de uma região seca.
Quando chegou lá em Camaçari, pela umidade alta relativa, os potes de mel começaram a mofar, o mel ele azedou, o mel fermentou, e a abelha começou a decrescer a produção. Eu tive que pegar, quando percebi isso, trazer de volta. Essa ideia de querer introduzir uma espécie que não ocorre na região, a lei não permite, e tem esse risco de você estar trazendo e matando a espécie. Entendi. Né? Então, temos que ter muito cuidado com isso daí. A abelha boa é aquela que ocorre na sua região. Né? Não adianta você vir assim, por exemplo, a Uruçu produz 6 litros, a minha mandaçaia produz 1,5 litro, mas é a abelha que eu tenho aqui, entendeu? Tem que ter muito pé no chão, aumentar essa quantidade, aumentar o plantel, né? A gente vai falar, nosso tempo é muito curto, mas eu trouxe aqui, essa daqui é uma caixinha que a gente utiliza hoje. Essa é a caixa padrão, né? Para a criação funcional, onde eu tenho aqui em cima uma tampa, aqui são melgueiras, é onde ela produz os potinhos de mel, né? Nesse caso, são melgueiras aqui, e eu tenho um ninho e sobreninho. E aqui eu tenho um fundo. Então, ela é o ninho, o fundo, o ninho, e aqui vai o ninho das abelhas, onde existem os discos de cria, né? Onde a abelha rainha vai lá, põe o ovo eclode, fica larva por um período, depois a abelhinha nasce e vão aumentar a população. Um sobreninho, esse sobreninho nessa colmeia racional, ele é muito importante para a divisão. Existe uma divisão muito fácil, chama divisão de baixa perturbação. Minha colmeia, quando está forte, quando eu tenho na minha mandaçaia, lembrando, essa caixa aqui ela serve para qualquer uma das espécies. O que muda é o tamanho dela. A Prauruçu ela é de 40 centímetros, essa daqui está com 13 centímetros, é para mandaçaia, para Munduri, Jataí, Moça Branca é 10 centímetros, então o que modifica somente o tamanho, mas a dinâmica é a mesma. Quando na minha colmeia aqui, eu abro, vou fazer uma inspeção, e lá embaixo eu tenho no mínimo 4 discos de cria. Aqui em cima também tem um disco de cria. Se eu quiser multiplicar esse enxame, eu simplesmente retiro essa colmeia aqui, ponho no outro local, pego um outro vazio, ponho aqui, está dividido o meu enxame. É uma forma muito simples de dividir. Essa caixa ela auxilia a multiplicação de enxames dessa maneira. Lembrando que tem alguns cuidados também a serem seguidos. A época certa de se fazer, o enxame tem que estar muito bem estabelecido e forte, né? Eu não posso, é melhor ter um enxame forte do que 2 fracos, isso eu sempre tenho em mente. Mas todo mundo que inicia a atividade quer ampliar, principalmente quando começa a ganhar um dinheirozinho, produzir 1,5 litro de mel, ou utilizei, né, para a família, ou consumir, ou vendi. Você quer ampliar. Então, para não estar sempre indo na mata, que não é legal, você está coletando enxames mais da mata, existe a possibilidade de você estar multiplicando os seus enxames dentro do próprio meliponário, de forma sustentável de manter a produção e os enxames permanecerem na natureza. Uma outra forma é a coleta dos enxames através de isca. Né? Essas abelhas, assim como as outras, elas migram. Ela está lá no tronco dela, naturalmente, e quando a população fica muito grande, elas tendem a enxamear, a dividir família. Então, se você vai lá e põe uma caixinha com atrativo lá direitinho, elas, quando forem procurar um novo ninho, você já está ofertando para elas uma casinha com conforto, com atrativo, então elas vão e migram. Então, você acaba recolhendo da natureza, você tem que derrubar a árvore, o que não é recomendado, né, por ninguém, e tem que estar destruindo na natureza. Então, a outra forma de você recolher, até iniciar a atividade, é fazendo a captura de enxames através de isca, através de caixas iscas. Algumas espécies você consegue fazer essa captura com garrafa PET. Né? Essas espécies de abelha menorzinha, elas migram muito, elas enxameiam muito fácil. A jataí, ela é muito comum fazer. E aí você produz a garrafa PET, fura, escurece ela, a abelha não gosta, a abelha gosta de um ambiente escuro, fechado.
Então, você amarra uma lona ao redor da garrafa PET e põe um atrativo, que geralmente é cera dela mesmo, tem uma cerinha dentro, e distribui na mata e você consegue capturar alguns enxames da natureza de forma sustentável. Vou perguntar uma coisa, conexão. Te perguntar uma coisa que já é pergunta aqui do pessoal e que eu quero. Emerson parece que saiu aqui, vou tentar conectar de novo. Deixa eu ver. Estamos estabelecendo conexão mais uma vez. Voltamos. Então, a pergunta que eu vou fazer também tem aqui não dá para saber o nome da pessoa, mas tem SM Plago, enfim. Como faço para conseguir abelha sem ferrão? Aí me dá a pergunta dele também, como faz para adquirir essas caixas também para criar as abelhas sem ferrão? Olha, o modelo da caixa você encontra hoje na internet facilmente, né? O FRB, no teu grupo Insecta, o grupo de estudos, você entra lá, você tem os gabaritos, ele tem lá o modelo da caixa. Você pode pedir a qualquer serralheiro, você levando ela lá para ele fazer. Aqui É. nessa região mesmo, eu trouxe um modelo de uma e pedi o rapaz aqui confecciona para mim aqui, né? E chames. Hoje, graças à lei, nos permite também você produzir e comercializar enxame. Isso é uma coisa legal da lei. Né? É muito fácil quando você hoje está com o seu meliponário estabelecido, que você tem uma pastagem que atenda a essa criação sua, porque o pessoal também às vezes pensa, Mário, que você vai criar abelha, ela se vira da natureza. Não é bem assim. Se você puder também, assim como o gado, como qualquer outro animal, você produzir a pastagem para ela, você consegue dar uma qualidade de vida e de conforto melhor às abelhas, né? Então, a gente recomenda você também plantar espécies que são atrativas para essas abelhas, né? Existem uma imensidão de espécies que você pode plantar, são bonitas, são forrageiras e são ornamentais também, e que as abelhas vão buscar néctar e pólen lá. Enfim, quando você tem um apiário já estabelecido, você consegue ter uma divisão programada, você consegue, uma abelha bem alimentada, dividir até 3 ou 4 colmeias no ano, né? E aí, as pessoas estão comercializando hoje. Uma coisa que a gente recomenda para quem for comprar enxame, busque um meliponário, um meliponicultor com idoneidade, né? A gente tem visto muito nas redes sociais, na mídia social, pessoas que compraram enxames e chegou lá, o enxame está fraco, o enxame não, ele tem que estabelecer um certo critério. Eu tenho que ter uma rainha já em atividade de postura, eu tenho que ter uma quantidade de indivíduos adultos dentro da caixa, que é quem faz o forrageamento, quem busca alimento para alimentar toda a colmeia. Eu tenho que ter discos de cria em diferentes estágios, eu tenho que ter abelha nascendo, eu tenho que ter abelha no processo intermediário. Então, a gente recomenda que quando você vai comprar enxames, que usem bem o critério e procurem pessoas idôneas que fazem Tem essa que ter algum tipo comercialização. de inscrição a partir dessa lei, Emerson, sobre a comercialização também? Ou, como você falou, tem que ser a pessoa observar a pessoa de forma mais cuidadosa? Hoje, como eu disse para você, já tem pessoas hoje conhecidas no mercado, né? Pessoas que criam abelha, que são palestrantes, que são professores enfim, que também já vendem enxame, já comercializam. São pessoas idôneas, pessoas que já têm um certo mercado conhecido e que vendem produtos de qualidade. A gente fica muito preocupado com pessoas que, como sempre, buscam o lucro acima de tudo e querem dividir de forma muito predatória a abelha e vendem enxames fracos, enxames que muitas vezes não vão para frente. Né? Rainha ainda com início de postura, um enxame fraco, com pouca população, com poucos discos de cria. Então, a pessoa tem que ter paciência, fazer a comercialização de forma responsável, para que se permaneça no mercado. Né? A lei está aí hoje, facilitou a comercialização disso, que bom, uma forma sustentável
de se manter a meliponicultura com agregação e com renda para as famílias. Isso é muito bom, né? Agora também tem que ser confiável, mostrar essa confiança para se permanecer na atividade. Tem outra pergunta de Ciro aqui que eu acho importante. Emerson, qual a alimentação, sobre a alimentação artificial, qual dá? Tem alguma receita? Sim, é bem pertinente essa pergunta do Ciro, porque no semiárido, principalmente, nós sabemos que as secas são recorrentes, né? E aí, aquela pessoa que chega logo após uma florada e vai lá e tirou o mel da abelha, tirou a reserva de mel que ela põe para atravessar essa seca, e as pessoas vão lá e às vezes retiram excessivamente. E aí, quando chega no período seco, que não está entrando o alimento, que não tem na natureza, está seco, a rainha ela cessa a postura. Se não está entrando alimento, a rainha, de forma do instinto, né, ela não vai pôr para poder ter indivíduos e passarem fome. Aí essas abelhas cessam e começam a enfraquecer. Aí então a gente entra com a alimentação artificial. A alimentação artificial hoje mais utilizada água e açúcar, né? Na faixa de 1 quilo de açúcar por 1 litro de água, e aí você põe a água para ferver, dilui bem e fornece para as abelhas. Entendi. Alguma Emerson, a gente está quase chegando no finalzinho aqui da nossa live. Tem mais algumas perguntas para fazer aqui. Eu quero saber se você aceita a gente retomar a conversa, que o Instagram ele finaliza automático, claro, né? Mas aí só para a gente finalizar com mais algumas perguntas do pessoal também. Pode ser? pode sim. Podemos Maravilha. marcar, Então, será um maior prazer. agradecer as pessoas que estão aí e informar que a gente vai estar retomando assim que o Instagram finalizar aqui com a gente. Tem uma pergunta aqui do professor Marcelo. Ele fez aqui perguntando na área de Nova Canaã, que é onde ele mora, que é de Mata Atlântica, qual melhor espécie de abelha para criar lá. Bem, ocorre naturalmente aí na região de Marcelo a uruçu, né, uruçu verdadeira, a Melipona scutelaris, ocorre também a jataí, a moça branca. Aí nessa região, por ser uma região de transição, até ocorre, porque ela é uma região de Mata Atlântica, mas tem já parte de caatinga nas partes mais baixas, ocorre muitas abelhas, viu? Marcelo, eu posso lhe passar, nós temos um trabalho de mapeamento das abelhas, eu posso passar para você depois, mas assim, basicamente nós temos uruçu com, com, com uma representação muito grande na região e jataí. São duas abelhas que ocorrem naturalmente aí. Fernando de Souza Andrade está perguntando também aqui na região de Jiquié, no sítio Maringá, qual também é o tipo melhor para criar lá. Ele é região de Caatinga. Mata e Caatinga. Em Jiquié ocorre já a segunda uruçu que eu falei, né? Nós temos a uruçu amarela, Melipona mondori, ela ocorre nessa região aí de Jiquié, e tem também mandaçaia, a Melipona quadrifaciata antidioide. Essa mesma abelha que eu tenho aqui da região de Feira de Santana, Coité, Serrinha, ela chega até Jiquié aí. É uma mandaçaia dessa espécie aí. Tem a outra mandaçaia que eu falei do Rio São Francisco, né? Que até produto desse livro aqui, nós somos coautor do livro também. Ah, legal. E, Qual é o nome dele? Bota aí. esse é Melipona mandacaia, né? A abelha do São Francisco, a abelha do Velho Chico, né? Esse livro foi escrito a 10 mãos, como a gente diz, é uma colaboração muito grande do Legal. professor Rogério, do pessoal da UFRB, do IF Baiano, e a gente contribuiu também